Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais um vídeo tratando da igreja local. Se você perdeu os vídeos anteriores sobre este assunto, eles estão todos aí no playlist Igreja Local. E antes de entrarmos no assunto, deixa eu deixar registrado que nós amamos todas as pessoas, independente de religião. Os membros da igreja local são pessoas de bem, merecem o nosso respeito, portanto, toda a minha abordagem será no campo das ideias e no campo teológico, nunca pessoal. E todos os textos que eu vou apresentar durante o vídeo estarão disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Se você quiser usar esse material para o seu estudo pessoal, como material didático, até mesmo para ensinar outras pessoas, você pode baixá-los lá no site. E se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizar um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá o seu joinha aí, o seu likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso trabalho, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Igreja local. Nós começamos a aprender na aula anterior sobre as doutrinas bíblicas, os pontos doutrinários defendidos pela igreja local. E existem pontos doutrinários que nós não concordamos. E hoje vamos estudar a questão do batismo regeneracional, ensinado pela igreja local. Um ponto doutrinário que nós também não concordamos. Mas primeiro, vamos ver o que o grupo ensina sobre a questão do batismo nas águas. O movimento denominado Igreja Local lança a mão de dois textos para defender que o batismo faz parte da salvação. Vamos ler os dois textos. Um se encontra em João capítulo 3, versículo 5. Diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos ver o segundo texto. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Agora vamos ver os argumentos do grupo, na literatura do grupo, onde é defendido que para ser salvo precisa necessariamente ser batizado nas águas, ou seja, se não for batizado nas águas, não tem salvação. Vamos ver os textos? Sempre a fonte estará aí no rodapé. Depois, se você quiser, como eu disse, pode baixar esse material no nosso site, no www.icp.com.br. Diz assim a literatura do grupo, com base nesses dois textos que eu acabei de ler. Tal palavra indica claramente que para ser regenerado e entrar no reino de Deus é preciso nascer, não só do Espírito, mas também da água. Por isso, o batismo é uma condição para a regeneração e a entrada no reino de Deus. Vamos ver mais um argumento do grupo? Assim como a fé é uma condição da salvação, também o batismo o é. Vamos ver mais um texto. A água é não só o símbolo do batismo, mas também o meio da salvação. Percebeu? Os textos do grupo diz claramente que para ser salvo depende do batismo nas águas, o que nós não concordamos. Como eu sempre tenho dito, uma das regras da interpretação do texto bíblico é:
A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós não podemos trabalhar com versículos isolados, porque se nós aceitarmos esta interpretação, os escritos paulinos ficam em contradição, e até mesmo os escritos de João. Vamos ver alguns textos. Mateus capítulo 28, versículo 19. É uma ordem de Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, esta é uma ordenança de Jesus. Vamos ver mais um texto. Romanos capítulo 8, versículos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Vamos ver mais um texto? Atos capítulo 16, versículo 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Mais um texto, Lucas capítulo 23 e versículo 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O texto trata da salvação do ladrão arrependido. Veja que o ladrão não foi batizado nas águas e não temos dúvida de que ele foi salvo. Quem garantiu a salvação do ladrão foi o nosso Salvador, foi Jesus Cristo. Portanto, não podemos aceitar esse ensinamento de que o batismo nas águas salva. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos encontrar duas ordenanças de Jesus, é verdade, o batismo e a ceia do Senhor. E o que é então o batismo? Para que serve o batismo? Eu vou lançar mão de uma comparação, de uma analogia que eu sempre apresento para os meus alunos do curso presencial. E aconteceu comigo, olha que interessante. Quando eu completei os meus 18 anos, eu fui convocado pelo Exército Brasileiro. Eu servi o Exército Brasileiro durante 1 ano e 2 meses. A partir da minha convocação, eu me apresentei, eu passei a pertencer ao Exército Brasileiro, embora eu ainda não fosse um soldado, eu era um recruta. Mas, a partir daquele momento, eu deixei de ser civil e passei a ser militar. Se acontecesse alguma coisa comigo, toda a responsabilidade era do Exército Brasileiro. Agora, quando chegou no dia 25 de agosto, que é o dia do soldado, aí há uma reunião aberta, uma celebração, onde são convidados os familiares, é uma cerimônia muito bonita. E neste dia eu fiz um juramento que, se necessário fosse, eu daria a minha vida para defender a nossa pátria. Aí, a partir daquele momento, eu passei a ser um soldado do Exército Brasileiro. Até então, eu era apenas um recruta, mas já pertencia ao Exército Brasileiro. Vamos transportar isto para o nosso assunto. Quando a pessoa tem um encontro com Cristo, quando a pessoa é impactada pela palavra de Deus, quando o Espírito Santo atua na vida da pessoa, são abertos os olhos espirituais, a pessoa percebe, entende, sente que é pecadora e aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Neste momento, de forma instantânea, acontece a salvação e ela é dividida em 3 partes. A justificação por meio do sangue de Jesus, que foi um único sacrifício, sacrifício eterno, sacrifício perfeito.
a regeneração, que é a obra do Espírito Santo, e a santificação, que também é obra de Deus em nossas vidas. Estes três elementos da salvação acontecem instantaneamente em nossas vidas. A pessoa já é salva. Foi isto que aconteceu com o ladrão arrependido. Ele reconheceu os seus pecados e pediu para que Jesus lembrasse dele. E imediatamente Jesus lhe garantiu a salvação, garantiu que ele estaria no paraíso, embora ele não foi batizado. Percebeu? A salvação não tem nada a ver com o batismo. Agora, voltando, a partir do momento que a pessoa é salva, então ela passa a ser discipulada, receber os primeiros ensinamentos da fé cristã. A pessoa conhecendo o fundamento da salvação, da vida cristã, aí sim a pessoa vai cumprir a ordenança de Jesus, o batismo, que também é uma cerimônia pública. E no ato do batismo, a pessoa confessa publicamente, jura publicamente de jamais deixar de seguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como naquela comparação, eu fiz o juramento que, se necessário fosse, eu daria a minha vida para salvar a nossa pátria. Da mesma forma, a pessoa confessa no ato do batismo. Se for o caso, passa até pelo martírio, mas jamais negará o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o batismo, uma confissão de fé pública, um juramento público. E a segunda ordenança, que não é o assunto da aula de hoje, é a ceia do Senhor. É assim que nós cremos. Portanto, achar que a água batismal faz parte da salvação é diminuir a obra de Jesus. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Basta reconhecer que é pecador e aceitá-lo como Salvador. Imediatamente, instantaneamente, a pessoa é salva. É assim que nós cremos, é assim que nós ensinamos. Portanto, não tem como aceitar o batismo ensinado pela igreja local como agente regenerador. E a maior prova é o texto que eu li. O ladrão não foi batizado, mas foi salvo. Na próxima aula, nós vamos ver como a igreja local ensina a doutrina da Trindade. Não vai perder a próxima aula. Tô indo embora. Forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.